Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vim aqui falar um relato do caso da minha vida, hoje é dia 4/8. Ontem, dia 2, eu fiz uma postagem e eu não deveria ter feito, mas eu fiz, porque é bem como falam: o que você pensa, o que você fala, muitas vezes você não pode estar falando e postando por aí, porque as energias acabam atraindo. E as energias mexem muito com você. Então ontem eu tenho um banho tosa aqui, meu nome é Ana Maria Stephanie Lima, sou médica veterinária, sou formada em técnica em agropecuária. E eu sempre fui ligada em animais, sabe? E teve um tempo da minha vida a qual a gente às vezes não... Quando a gente nasce, cada um tem um propósito de vida, né? A gente recebe a vida como um dom divino de Deus que nossos pais nos deram, que a gente tem que ser grata ao jeito que eles nos criaram e aonde eles nos criaram e como nos criaram, porque esse crescimento faz parte da nossa evolução e do entendimento das coisas. E eu por muito tempo, assim, a gente é ser humano, a gente erra, a gente acerta, mas eu tive um despertar espiritual, a qual eu me relacionei com uma pessoa muito importante, que é meu futuro marido, meu noivo agora. E ele não gosta que eu fale, mas ele é uma pessoa muito especial, sabe? E até nem posso falar muita coisa, que cada despertar de cada um é... Eu tô assim porque eu chorei muito, muito mesmo, do jeito que a gente vê ainda a criação, e até mesmo alguns colegas meus da área da veterinária, do técnico agrícola, né? Que a gente mexe tanto com grandes como com pequenos animais. Mas assim, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que não é porque uma pessoa mudou, porque uma pessoa despertou espiritualmente, que aquilo vai ser imposto para todo mundo, não. Cada um desperta aos poucos, sabe? Só que uma coisa eu vou falar para vocês: quando vocês param de comer carne, eu achava que não, mas a gente fica muito sensitivo mesmo. As energias, você fica mais terceiro olho, sabe assim, as energias e tudo mais, fica mais... um campo de visão se cria, fica mais aberto, o entendimento fica mais claro realmente. Quando você começa a seguir um pouco mais a palavra de Deus bíblica, independente da religião, pessoal, porque assim, ó, política, religião, time de futebol, essas coisas que causam, até mesmo esse negócio de carnívoro e vegetariano, eu percebi que isso causa intriga e brigas entre o ser humano. E tudo que causa briga, causa discussões, não pode ser levado dado continuidade, sabe? Porque o nosso propósito aqui não é brigar com o próximo, é fazer com que tenha um entendimento aos poucos, e cada pouquinho. Então tem algumas coisas que vai atingir, porque assim, a pessoa agora falando um pouco de como foi a minha trajetória de vida, assim, em relação aos animais, tá? Porque assim, é tudo envolvido. Eu sempre gostei muito de cães, gatos, equinos, bovinos, tudo. Mas eu sabia, e até mesmo me doía quando eu era pequena. Nossa, eu fazia muita... Desde o tempo da escola, do Emílio Garrastazu Médici, que foi onde eu estudei na escola aqui, eu defendia já. Nossa, sapo eu vivia defendendo, que realmente algumas crianças apedrejavam sapo. E apedrejar é um negócio bíblico, tá na Bíblia, né? Não vou entrar em detalhes. Essas coisas assim pequenas e
de criança, sabe, assim, que a gente não dá muita importância, mas que depois realmente isso foi dando um certo brilho. E o entendimento que eu só tive agora, com 33 anos. E aí depois passei pro colégio agrícola, aonde eu lutei, eu batalhei lá dentro daquele colégio agrícola para combater a zoofilia. Zoofilia, gente. Isso era uma coisa que me machucava muito lá dentro do colégio agrícola, porque eu sabia como aquelas porcas estavam sendo criadas, sabe? Algumas pessoas acham que zoofilia é normal, é comum, dão risada, né? A tortura animal se torna comum, né? O estupro se torna comum. Isso não é comum, gente. Isso não é normal. Aí, tá, briguei muito lá dentro. Agora colocaram câmeras. Depois de sei lá quanto tempo formada, colocaram câmeras lá, ainda bem. Porque ao menos os suínos vão estar livres disso, as porcas, as coitadas que estão lá criando daquele jeito. Ao menos o estupro elas não vão mais ter, né? Ovelhas também sofrem lá. Aves também sofrem lá. Mas assim, ainda bem que tá mudando aos pouquinhos. E agora falando em medicina veterinária. Muitos colegas meus me criticaram quando eu fiz um post falando sobre mudar o leite de vacas pelo leite vegetal, que é uma escolha, uma opção minha. Gente, assim, ó, eu jamais tô falando pra vocês mudar isso. Querem continuar comendo carne, tomando leite, usando drogas. Drogas também era uma coisa que, assim, ó, vou falar aqui pra vocês, usei muita droga, infelizmente, mas fez parte da minha evolução. E hoje em dia já não uso mais, porque eu despertei, entende? É muita coisa nessa vida, muita coisa envolvida, muita coisa que você passa. O único líquido que eu bebida, eu já não parei de beber no colégio agrícola, graças a Deus. Mas não julgo quem bebe, tá? Até porque assim, ó, o problema não é beber, o problema é ficar bêbado. Droga sim, drogas já é mais complicado. Porque tudo isso, pessoal, sabe? Tudo isso, drogas, vícios, tudo isso afeta o teu crescimento e não prolonga mais a tua vida, sabe? A gente tem que consumir aquilo que nos traz vida, que é benefício ao corpo. Não o corpo, só o corpo físico, entende? A gente tem que entender. Eu, por exemplo, assim, ó, até me jogaram na cara lá, né? E a gente sabe que a gente é muito julgado na questão da academia. Pessoal, é importantíssimo praticar atividade física, é importantíssimo isso, mas não ao ponto como eu fazia. Eu usava recursos ergogênicos junto. Eu tornei a academia um vício e, na verdade, na nossa vida a gente não pode ter nenhum vício. O nosso vício que a gente tem que ter e deve ter é o vício, e na verdade também não é um vício, mas é amar a Deus. Deus sobre todas as coisas, Deus. Porque as religiões, elas estão envolvidas, mas Deus é um só. E ainda bem que falando assim o entendimento é maior. Porque a religião, ela vem diferente para cada um. Cada um vai interpretar de um jeito. A palavra de Deus é muito bonita, feita por pastores, por padres. Mas Deus está em nós, está no próximo, em mim, em você. É por isso que não dá pra gente se debater nem em redes sociais com ninguém, sabe? Agora eu já sei, eu não vou mais postar nada em relação a isso.
sabe? Nada em relação ao consumo de carne, vou tentar não postar. Não vou postar nada ao consumo de leite. Só uma coisa eu vou pedir para vocês: se coloquem no lugar dos animais, tanto quanto a gente se coloca no lugar das pessoas. Eu sei que nesse mundo capitalista, nesse mundo que muitas vezes a gente acha que é melhor a gente mais ter do que ser, fica muito voltada à ganância. E essa ganância vinda às vezes do sofrimento animal, eu sei que muita gente, assim, até já conversei com várias pessoas que criam, que tem vaca de leite grande aqui em Camporê, né, que defendem essa causa, porque é o seu ganha-pão, no caso, mas que estão conscientes de que é um sofrimento animal, sim, de que é uma tortura animal, sim, de que o leite faz mal, sim, porque nós somos mamíferos, né? Todos nós temos glândula mamária, todos nós nos alimentamos em alguma faixa etária do leite, mas isso quando a gente era criança, quando a gente dependia do leite, né, para sobreviver, que era o nosso primeiro composto alimentar nutritivo que a gente ia receber. Mas depois de desmamados, pessoal, me desculpe, mas é a minha opinião, tá? Desmamou, não precisa mais de leite. Assim como também eu sou contra os transgênicos. Por que eu sou contra os transgênicos? Tá? Pães e derivados de farinha. Porque o ser humano conseguiu mexer tanto no grão, mas tanto no... Aí o pessoal vai falar, nossa, ela é contra os agricultores mesmo. Não, gente, não é isso. Porque assim, a gente mudou tanto a genética do grão que o trigo, a soja já não são mais os mesmos da época dos nossos avós. Já assim, já não faz bem para a saúde aquele tipo de alimento. Daqui uns dias a gente não vai mais poder consumir a aveia também, se continuar assim, né? Isso pensando, pessoal, na saúde humana, na saúde do qual a gente veio com um propósito aqui na Terra, né? Que é o entendimento de muitas coisas. Isso vai mais além do que a gente imagina. E realmente, assim, quem estuda a espiritualidade mais a fundo percebe isso. O que está fazendo? A gente percebe isso. E a gente fica mais empático consigo mesmo e com os outros animais. Daí as pessoas falaram assim pra mim, por que você não se preocupa com os teus cães e os teus gatos, já que você voltou na área da veterinária para isso? Eu me preocupo, eu tô sempre orientando as pessoas. E assim, a gente trata como filho, mas eu sei que não é minha filha, geneticamente não é minha filha humana, é minha filha animal. Meu gato é meu filho animal. A minha cachorra, se precisar, ela fica acorrentada. Não 24 horas, como é o errado. Mas ela fica no canil, porque ela não é um filho ser humano, ela é um filho animal. Ela fica dentro de casa quando tem que ficar, ela fica lá fora quando tem que ficar. Ai, pessoal, é tanta coisa que tá ligada, sabe? Que a gente não pode se expor. Uma por ter comércio, né? Que eu entendo também as pessoas que batalham, sobrevivem do leite, sobrevivem da carne ainda. Mas eu já vi. E tenho amigos, assim, que os pais são grandes pecuaristas, produzem bovino de corte, mas que não consomem carne. Produzem porque é a fonte de ganha-pão. Eu conheço amigas minhas vegetarianas que sobrevivem do leite, mas que não consomem leite, são veganos.
né? Então é muita coisa, assim, sabe? É que o meu despertar espiritual, pessoal, foi tão grande, um choque na minha vida tão grande, a qual eu já parei, já pensei assim, ó. Eu machuquei as minhas pernas sozinha jogando bola. Porque é uma coisa que a gente não é grata à saúde quando a gente tem, né? A gente não agradece por poder levantar da cama. Oh, meu Deus, obrigada por mais um dia, por eu poder levantar da cama. Faz de mim uma centelha divina sua, ao qual eu vou poder passar para o próximo o que é certo e o que é errado, em relação a muita coisa. E aí começou uma dor tão grande na minha cabeça quando eu fiz aquela postagem, que eu senti que eram aquelas energias negativas que estavam jogando em mim. E eu vou ter que fazer cirurgia das 2 pernas. Eu tive 3 tendões rompidos e eu sei o propósito divino que eu rompi as minhas pernas. Eu entendi tudo que a gente passa na vida da gente é para nossa evolução espiritual. Eu vi que o meu vício era a academia e fazendo esse vício, eu vi que o meu orgulho, a minha vaidade iam muito acima daquele patamar, sabe? E na verdade a gente não pode deixar o orgulho tomar conta, a vaidade tomar conta, o corpo físico tomar conta, porque isso é uma coisa que vai passar. Eu vou envelhecer, eu vou ficar velha, vou perder tudo isso. E vai ficar só, no final da vida, vai ficar só a minha essência. E a minha essência é o que? É o que? É o meu ter um corpão, é o meu ter bens materiais, ou é o meu ser? Quando eu morrer, e aí? Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu até nem queria tocar em nomes em vídeo, mas uma pessoa que faleceu de Covid há pouco tempo e que me falou e me ajudava muito em relação aos animais. Muito aqui, eu sinto muita falta dela e eu sei que ela tá lá em cima, agora olhando pra cá e vendo o que a gente tá fazendo e torcendo por nós, pra gente fazer certo aqui. Que foi a Dani Viganó, pra quem conhece aqui em Campoerê. Uma pessoa assim maravilhosa. Eu até entrei em discussão pra ela e falei, Dani do céu, pra minha vaidade, eu acho que ser concreta, pra mim perder a vaidade, porque eu tenho que me podar em muita coisa ainda, porque eu faço muita coisa errada ainda, sabe? Apesar de não ter mais vício nenhum de álcool, drogas, mas eu sei que o meu pior pecado, e eu não posso deixar isso florir em mim, é a vaidade. Então eu falei pra ela um dia assim, nossa, eu vou ter que raspar minha cabeça, né? Vou ter que raspar minha cabeça, nem que eu fique, nem que me taxem como louca, mas assim, é pra mim, sabe? Pra mim me policiar dessa forma. Eu sei que agora, com os meus joelhos quebrados, obviamente, eu não posso voltar na academia. E agora também nem posso pensar nisso, porque assim, é importante a gente se cuidar, mas não é importante a gente deixar aquilo ser muito além de tudo isso, sabe? Coisas bíblicas que tem assim também, pessoal, é que... E assim, ó, isso eu vejo numa religião que ela é muito crucificada, mas que por uma pessoa muito próxima a mim eu tive um entendimento muito legal sobre isso, que é uma das religiões mais completas, que é o Alcorão. Nossa, muçulmano! Mas realmente, assim, pessoal, depois que eu comecei a conviver com uma pessoa, que é o James Tagicel, ele realmente, assim, as mulheres precisam se cobrir mais. Eu sei que aqui no Brasil, país tropical, subtropical, com muitas inúmeras religiões, né? E a gente batalha como mulher para isso. Só que realmente, às vezes, a gente se
expor muito, abre portas para outras coisas. A gente expor muito o corpo abre portas para muitas outras coisas, sabe? Ai, nem deveria estar falando isso, porque é algumas coisas que a gente não pode falar. Quando a gente desperta espiritualmente, eu entendo muito o lado dos médiuns, porque a gente não pode falar tudo para a humanidade, porque senão você vai ser taxado como louco, você vai ser crucificado, você vai ser apedrejado. Só que a gente entende que tem um propósito divino em tudo aquilo que acontece na vida da gente, sabe? E é pesado algumas coisas. Eu chego a ficar meio aérea quando acontece algumas coisas assim, sabe? Que a gente para e pensa. E o nosso despertar, a gente é falho como ser humano, porque pode ver, algumas coisas a gente admira nas pessoas e algumas coisas a gente já julga aquela mesma pessoa. E isso não pode. A gente não pode julgar o próximo se ele come carne, julgar o próximo se ele tá numa vida de vícios, se ele tá numa vida de outras coisas que a gente taxa como errado, porque assim é, e o despertar dele vai ser daquela maneira. Muitas vezes a gente vai ter que voltar várias vezes, muitas vezes a gente tem muitas chances que passam na vida da gente. Por exemplo, assim, ó, eu demorei muito pra mim parar de comer e tomar carne, e comer carne e tomar leite, porque eu tive várias pessoas na minha vida, durante a minha vida, falando no despertar em relação a isso. Porque a nossa vida, a gente tem o lado bom e o lado ruim. Todo mundo. Eu posso escolher ser uma veterinária má. Eu posso que perde a cabeça com qualquer coisa. Eu posso ser uma pessoa má. Eu posso, e a gente sabe que é muito fácil você ir pro lado do mal, né? É fácil, a gente tem que todo dia estar se policiando. O meu trato com as outras pessoas, né? A gente pode escolher ser bom, escolher ser ruim. Claro que tem algumas pessoas que às vezes despertam o nosso lado, o pior lado, ou o nosso melhor lado. Todo mundo tem um lado anjinho e um lado diabinho, né? Digamos assim, para que tenha um entendimento melhor. Mas, nossa, isso me cansa tanto assim, chega a doer. Mas é muito... Eu tive uma amiga e tive a oportunidade de trabalhar junto com ela e de conhecer há muito tempo como ela nasceu, cresceu, e admirar essa pessoa até hoje, que é Edneia da Rosa. Eu te admiro muito, Di, e eu deveria ter te valorizado quando você estava aqui naquela época. Agora que tu tá longe, e muitas vezes é assim, né, pessoal? Depois que a gente perde as pessoas que a gente dá valor, depois que a gente perde muitas, inúmeras pessoas que a gente começa a dar valor. A Rosana Shimatsu também é uma que eu admiro muito, que parou de comer carne, né? Então é essas pessoas assim que passam na nossa vida e que a gente tem que saber, com certeza, é claro,
ver o lado bom e o lado ruim de cada pessoa e se espelhar no lado bom. É porque assim, ó, a gente tem que se esperar muito de você, esperar muito dos animais, muito, muito mesmo, independente da espécie. Porque quando a gente sabe a psicologia envolvida no trato com as pessoas e no trato com os animais, a gente entende tudo isso. A gente entende qual é a real revolta dos animais, qual é a real revolta das pessoas, né? Se colocando no lugar deles, sendo empáticos. Aí é isso que eu digo, e que é a real. A gente tem que se colocar no lugar a ponto de saber que você sim se cobrar muito dos animais, mas não cobrar nada do próximo ser humano, porque não deve nada. Eu te ajudei, mas você não me deve nada, e é assim que tem que ser. A gente não pode exigir do próximo. Quando a gente doa alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que fazer de coração, sem querer cobrar nada em troca. Porque são momentos e são fases da vida da gente que a gente vai passar na vida das pessoas e que a gente tem que deixar o nosso melhor. E agora que eu vi que o nosso melhor está na palavra de Deus. Aqui, para um bom entendimento aqui no Brasil, e um exemplo para nós, foi Jesus Cristo e Chico Xavier. Claro que vão vir muitos, inúmeros, graças a Deus, e que aos pouquinhos vão nos trazendo entendimento de tudo e todos, né? E como tudo funciona, como tudo tem que funcionar. Mas cada pessoa que a gente passa na nossa cidade, a gente acaba tendo um entendimento. Por exemplo, meu Deus, por que eu tô em Campo Herê, Santa Catarina, né? Uma cidade pequena, uma cidade que tem muito a evoluir nessa questão animal, em vários pontos. É o que eu estava conversando esses dias com a prefeita, em relação aos animais de rua, né? Porque eles não são meus, eles não são seus, eles são nossos, eles estão ao nosso alcance, a nossa visão, e não é trabalho, e não deve ser taxado como, meu Deus, isso é um problema municipal, isso é um problema governamental, isso é um problema... Não, gente, isso é um problema particular, isso é um problema nosso. A gente não pode jogar a culpa do que está acontecendo nos outros. Não, é culpa minha, é culpa nossa. A gente tem que chamar a responsabilidade para nós, sabe? O que eu tô fazendo para mudar aquilo que eu não gosto de ver? O que eu tô fazendo